A nossa reunião, a primeira do mês, antes da ordem de trabalhos, aprovação da ata da reunião do 29/9. Não sei se tem alguma. Eu tenho algumas da parte, mas depois falo com. Mas é de. Foi aqui no final daquilo que eu disse, eu não disse isto. Ou seja, eu disse que não foi feita essas exigências. Não. Eu não disse que não foram feitas. Isso é obrigatório. Portanto, eu não disse que não. Mas eu depois já pedi o que tens que escrever. Mas elas sabiam, ou seja, as tarefas estão inerentes ou seja, eu quando falo aqui das auxiliares de educação, que não foi feita essas exigências na altura do concurso, não foi isso que eu disse. Porque estas tarefas são inerentes a este tipo de categoria. Então, eu não disse que não foi feita essa exigência. É na 4 e 1, 2, 3, 4, no quinto a contar de baixo, quinto parágrafo. Eu pus, sim senhora, auxiliares de educação sabiam que tinham essas tarefas e responsabilidades, isso é inerente. Eu disse do perfil. Uma coisa é o perfil e outra coisa é estas tarefas, ou seja, estas responsabilidades que elas têm com crianças. Quero dizer é que aqui o nosso secretário, é verdade que falaste dessa questão e falaste também no perfil. No perfil, não foi essa. Se foi avaliado ou não essa questão em termos de contratação. Mas não foi, isso não é exigido automaticamente, nem tem que ser exigido no concurso. Logo. Aqui em relação aqui à tua intervenção, também não percebo bem o que é que isto quer dizer. Quando na resposta que me é dada a mim, Sr. Presidente, logo na 4 também, na resposta que me é dada a mim, o problema da criança está resolvido, que é o que mais interessa, que são responsabilizar as pessoas que lá estão, tem a ver também com as garantias de todas as partes. Estas garantias de todas as partes eu também não percebo o que é que isto é. Eu disse aqui que tem que ouvir todas as partes, coisa que não foi feita e que é aquilo que nós estamos a fazer agora. É o inquérito que tem que ser feito. Isso foi falado aqui. Mas eu não estava a perceber a questão da garantia. Todas as partes têm direito a se defender e ser ouvidas. Sim, mas não estava a perceber a resposta daquilo que estava aqui a escrever. Sim, mas não estava bem perceptível da minha parte, não percebi bem o que aqui quer dizer e com isto. Ok, só isso. Com estas apreciações de esclarecimento também da minha parte e com a vereadora da Oliva, depois a modificação pretendida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então aqui à apreciação em resumo da área de tesouraria. Vou dar aqui uns segundos para analisarem.
Vamos então. Começo pelo Sr. Vereador. Só aqui uma curiosidade, na dívida tributária credora, a linha alterada é limitada, 18.376 multas. Linha alterada é quem está fazendo o projeto de regeneração urbana e tivemos agora a reunião com a entrega de todos os projetos de estudo prévio, águas, esgotos, pavimentação e tudo mais, e portanto é a primeira tranche. Muito bem. Sim, então o contrato está publicado na base Gov, é de 70 e qualquer coisa para todos os projetos e todas as áreas. Eu queria colocar aqui logo a primeira, balanço uniforme. Isto refere-se a... Balanço uniforme é da empresa do Parque Empresarial, que ele sobe aqui. Da empresa Balanço Uniforme, cujo proprietários é. Sim, já foi sim. Eu não percebi. Ah, Estamos a e aqui Bernardino, Caixa de Serviços Festivos, isto ainda é do quê? 6.027 euros e 1.230. Eram as duas das luzes. Lembram-se que eu disse que eram duas? Que faltavam Estava metade em das... crédito, que tinham sido perguntadas na anterior e na anterior. Só que eles faltavam entregar a declaração de motivo. Da outra que estava publicada. Ok, da minha parte. Parece... Não tenho a certeza. 2.437. Isto é o quê? João Miguel Graça Catarina. Sim. É o nosso Ah, mas aqui não era pago por uma empresa, era? Feito qualquer coisa. Foi. Mas agora é não mesmo. Ah, tá. João Catarina é. Certo. Nós outro ainda ouvimos aqui. Não, não vem mesmo. E às reuniões da Agro Barrancos e tudo mais também vem. Só que vem às 4 a essas horas. Trabalhamos por mail, mais que. Mas pronto, ele vem e responde. Dito isto, relativamente, eu começo já por vos informar também que a auditoria à regeneração urbana, a terceira fase, centro interpretativo e aquelas questões todas, pronto, infelizmente não. Eu pensava que isto tinha ficado em setembro, mas entretanto ainda em outubro ainda tivemos nós a dar ali volta aos processos, porque realmente eles vão ao CCP de uma forma que nós também nunca tínhamos visto, o que evidentemente a nós também nos alerta para futuros procedimentos. Tem que haver realmente equipas muito específicas para tratar disso, porque não mete só questões de engenharia, mete também questões de contratação pública, enfim, mete muitas questões, e a sorte é que nós também, de uma forma ou outra, temos arquivado em termos digitais de tudo. Faltaram-nos algumas situações, que elas eram passíveis de se resolver em termos de administrativos aqui entre nós, mas vos garanto que já foram mandados mais de 100 e tal documentos e alguns repetidos e enfim, tem sido, creio que é também a forma da União Europeia o fazer, mas o CCP realmente é como para dizer não vamos fazer nada, porque afinal, se não é por A é por B e se não é por B é por C. Portanto, o CCP realmente tem uma função que é de controle de mercado, anticorrupção, todas as situações, mas o que também depois dificulta muito em sítios como o nosso, entre chamar empresas das quais nós não podemos efetivamente ter um contacto, nem podemos ter essa relação, como é evidente, mas aquilo que não for, por exemplo, a contratação pública por via de concurso público, é muito complicado mesmo. Sabendo que o CCP dá a vantagem da consulta prévia, depende do que for, até 150 mil se for embritada,
ou até 30 mil se for um ajuste direto, depois há 20 mil e 75 mil se for consulta prévia ajuste direto para prestações de serviço. Portanto, o que quero dizer é que isto estrangula, visto agora o procedimento da auditoria, estrangula muitíssimo a capacidade, não já só de quem for, de quem está no Executivo, mas também em termos técnicos, porque a componente administrativa e de preocupação, ir ver ao Ministério das Finanças se há coligação, ir ver às finanças se têm dívidas, perguntar também, possivelmente, à Segurança Social se há dívidas aos seus trabalhadores. Portanto, nós é que somos aqui quem tem que determinar se é devedor ou não, por exemplo, aos seus fornecedores ou trabalhadores, ou então também ver se tem a relação ou não tem a relação entre eles, se há um primo terceiro que... Pronto, é um pouco complicado porque deveria haver exatamente um documento de declaração do Ministério da Justiça em que efetivamente isso se conseguisse ver logo que se faz o procedimento de convite, porque estamos falando ainda antes de abrir, não o a posteriori. O a posteriori é fácil, eles quando concorrem têm que entregar toda a documentação e aí é fácil nós verificarmos até certo ponto relações. A partir daí, enfim, transforma-se numa situação um pouco complicada. Mas pronto, isto também nos serve a nós para verificar determinadas situações. Recordo aqui que ele foi lançado numa consulta prévia simplificada, depois de um concurso deserto, o que obrigou o anterior Executivo a lançar um novo procedimento, com também uma nova base de orçamento, cuja base de orçamento viemos verificar depois que tinha sido lançado na memória descritiva, o valor foi só dado em termos da memória descritiva. Portanto, os projetistas, existe uma evidência que é um mail enviada pelos projetistas, na memória alteraram quer o prazo, quer o valor. Foi um procedimento também levado pelo anterior arquiteto e, portanto, isto também tornou muito difícil encontrarmos determinadas coisas, porque muitas estavam em e-mail. E é só para vos dizer, vamos ver quando vier o relatório, eu trarei cá o relatório, para sabermos o que é que, afinal, deu e não deu. Essa questão tem a ver com o processo que foi em 2021 e no restante, fachadas e iluminação e fiscalização, em princípio isso está tudo resolvido, não vejo que haja assim muitos problemas. Vamos ver no que é que dá. Depois, relativamente a saídas e assistência a reuniões e outras situações, informar que estive no dia 2 em Tomar, a assistir à cerimónia também da entrega de selos de qualidade da ERSAR, onde Barrancos, Alvite e Moura receberam esse selo de qualidade da ERSAR, nomeadamente em termos paramétricos de água, em termos paramétricos, tanto daquilo que é as avaliações em termos de análises clínicas. Ali constituem por 3 empresas, uma é a ERSAR, a outra também é o Ministério da Saúde, enfim, existem várias empresas no júri e também entidades públicas. Aliás, isto deve ter sido resultado também de uma auditoria que também tivemos da própria ERSAR, que também foi uma auditoria de cerca de 4 dias. Portanto, estamos agora nas fases das auditorias. Depois, na Vidigueira, também no dia a seguir, exatamente, houve uma reunião entre autarcas, nomeadamente por uma situação da ANGAP, para definir novamente e vermos o aviso, analisar o aviso do ciclo urbano de água em baixa e o sentido da agregação ou não, tal como é o despacho do próprio Secretário de Estado, que facilitou que cada um de nós se possa candidatar independentemente de ser agregado ou não a outras, e estivemos apenas a analisar essa situação de agregação. Para nós estamos longe de vários, portanto, a nossa ligação aqui será um pouco mais moura, e o Álvaro e eu próprio também iremos ver isso mais para a frente, se haverá ou não ganhos de eficiência, e teremos que estudar essa questão. Depois houve também uma reunião com a Associação de Bombeiros Voluntários de Barrancos, nomeadamente para tratar de assuntos que têm a ver com o seu funcionamento e a questão de preparação também orçamental, as necessidades da própria associação e, em título de resumo, falar também daquilo que está previsto em PT 2030 no âmbito da medida de proteção civil e situações que têm a ver com veículos de combate diretamente a incêndios, que eles têm 33 anos ou mais de 30 anos, e assim foi informado.
Pronto, entre outras situações também é a capacidade de haver cooperação com o lado espanhol, mas pronto, foram desenvolvidos muitos temas e pronto, tivemos a falar sobre essas circunstâncias. Eu hoje à tarde, por acaso, também tenho uma reunião com o comandante Carlos Pica, nessas mesmas situações, porque estão a fazer a ronda daquilo que ficou cada um na ITI da Proteção Civil, e pronto, eles fizeram um relatório e esse relatório revelava deficiências em todas as corporações com muitas necessidades e entre elas estava um dos veículos, em Barranco estava um dos veículos de incêndio para substituição do nosso, que tem já uma idade, enfim, substituição ou que se adote de um caminhão mais novo que possa fazer percursos como ainda há pouco tempo foram até lá em cima, quando houve a questão de incêndios. Depois, como também fizeram a pergunta, tivemos a reunião com a linha alterada e que tivemos a analisar essas situações dos projetos de prévios, de todas as componentes de especialidades e arquitetura paisagista, e, portanto, foram ali definidas algumas mudanças e eles estão a trabalhar já nos projetos de execução, nomeadamente águas e esgotos. Temos o problema das águas pluviais, não é pelo seu desenho, nem por as colocar, mas é onde é que elas depois vão desaguar. Portanto, temos o problema conhecido de todos no mercado, a derivação desse troço. O troço não é suficiente nem para o que existe hoje. Temos um outro problema que todas as águas pluviais, como sabem, estão ligadas a esgoto e, portanto, triplica a capacidade e há estrangulamentos enormes nessa situação. Portanto, isso também vai ser analisado no sentido de podermos ver uma solução para encaminhar águas pluviais. A outra solução é a derivar todas as águas pluviais para centro das ruas e evitar problemas nas fachadas das pessoas, mas isso já estava previsto e é assim que irá decorrer. Depois estive também presente na inauguração da exposição sobre o lince ibérico, na exposição itinerante que leva a cabo a Simbal, que ela tem estado a percorrer todo o Alentejo, que é uma candidatura que foi aprovada na iniciativa comunitária LIFE e nós tivemos agora, esta semana, essa exposição. Ela teve início, ou foi apresentada com maior, enfim, com um evento maior em Beja, houve Beja, onde teve lá destinado o stand da Simbal, foi mesmo para isso. Aqui também dar nota de que em Mértola existem já uma grande quantidade de linces ibéricos, portanto já passámos de uma situação crítica para deixar de existirem o próprio lince ibérico para sair dessa zona crítica, embora isso também leve a que haverá agora menos apoios para essa situação. Mas aqui eu também já tinha dito um dia. Agora temos aqui, ele é um predador máximo na escala e tem efetivamente algumas consequências também a sua introdução de forma excessiva. Caça, por exemplo, vai-se ver afetada nos termos em que ele come exatamente aquilo que nós procuramos depois com a caça. De qualquer forma, aqui tem que haver um equilíbrio que penso eu que também será natural. E relativamente também depois à questão da auditoria, eu já vos disse, eu tinha aqui apontado, mas eu comecei por aí da auditoria da regeneração urbana terceira fase, e falar-vos também e pôr-vos à vontade para indicar, eu vou mandar uma carta a todos, evidentemente, e algo que também fiz o ano passado, sobre o orçamento, aquilo que quiserem apontar, se assim o decidirem, eu vou mandar essa questão. Passo a palavra à Vice-Presidente, se me lembrar de mais alguma questão, porque de certeza que haverá, mas entretanto é aquilo que eu tenho aqui registado de mais relevante. Ok. Bom dia. Portanto, por uma questão de precaução, uma vez estou um bocadinho constipada, coloquei a máscara, que é para minimizar aqui. Referir que nos dias 26 e 27, do período da tarde no sábado e no período da manhã no domingo, decorreu na Casa das Associações uma ação de formação para falantes do Barranquenho sobre técnicas de documentação do Barranquenho, dinamizada pela doutora Vera Ferreira. Contou com a participação de um grupo animado de formandas, aproximadamente umas 10, e com a presença também das doutoras Maria Filomena Gonçalves e Maria Vitória Navas, que são as responsáveis pelo projeto sobre o Barranquenho, encontrando-se agora na fase da elaboração do dicionário.
Ainda nesse dia, por volta das 16 horas, estivemos presentes na Igreja Matriz, eu e o Sr. Presidente, na Igreja Matriz de Barrancos, a convite da Comenda de Monsaraz, que é uma associação intitulada Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém, portanto, dos Templários, e eles realizaram um capítulo, que é aquelas reuniões que eles fazem, exatamente na nossa igreja, e então nós estivemos presentes. Eu não estive até ao fim, porque ainda no mesmo dia, portanto, este dia foi um dia totalmente preenchido. Pelas 18 horas iniciou a 5ª Corrida dos Campeões, com partida de ensino-sola. Uma vez mais, pretendemos homenagear os nossos atletas Paulo Guerra e Manuel Damião, contribuindo assim para incentivar a prática do desporto em Barrancos, em particular do atletismo, dinamizando também a parte turística, uma vez que a vertente desportiva e natureza estão aqui intimamente ligadas e os participantes também congratularam-se muito com a paisagem que assistiram e o período foi escolhido desta vez mesmo para a observação do pôr do sol e por acaso tivemos sorte com o dia, correu tudo muito bem. No dia 3, no período da manhã, decorreu o workshop no Centro Interpretativo do Barranquenho, um workshop no âmbito do projeto HELP, e o workshop intitulava-se Arqueologia dos Campos de Refugiados Republicanos Espanhóis em Barrancos, 1936. Portanto, tem a ver com a parte dos campos de refugiados que existem na Coitadinha, na época da Guerra Civil Espanhola, e este projeto depois pretende fazer trabalho de campo, portanto, fazer a exploração do local e tentar, em termos arqueológicos, ver se encontram alguns vestígios da época. Ainda nesse mesmo dia, da parte da tarde, o Sr. Presidente já referiu, foi a inauguração da exposição Ulice na Península, Conectar Territórios e Consolidar Populações, uma exposição itinerante da Cimbal, como já foi referido. No dia 4, ainda no âmbito também desta exposição, houve 2 sessões de contar histórias pelo humorista Jorge Serafim. Da parte da manhã, ambas no Cineteatro, da parte da manhã o público-alvo era o primeiro ciclo, portanto foi todo o primeiro ciclo, e da parte da tarde era para o público em geral. Portanto foram muito animadas e nos fartámos de rir. No dia 5, acompanhei, no período da manhã, os participantes da Rota de Saramago a Miguel Hernández, Resistência e Memória, da Fundação José Saramago, que incluíram no seu percurso a passagem por Barrancos. E estivemos ali no monumento em homenagem ao Tenente António Seixas e também uma homenagem também ao povo de Barrancos pela proteção, solidariedade e apoio que deram aos refugiados da Guerra Civil nos nossos campos de Barrancos. No dia 9, decorreu a cerimónia de entrega dos prémios de mérito aos melhores alunos do agrupamento de escolas referente ao ano letivo do ano passado, que já tínhamos aqui aprovado esses prémios. E acho que da minha parte foi tudo. Portanto, foi um curto espaço, mas foi extremamente condensado e muito nos mesmos dias. E pronto. Tiverem alguma questão? Pronto, relativamente também à Corrida dos Campeões eu estive, mas como aqui houve várias coisas nesse mesmo dia, estive ali com 3 coisas. Com eles e ainda participei quando eles iam chegando e, portanto, nessa situação. Depois penso que foi o jantar, que também correu bem, mas entretanto eu tinha marcação em agenda com o jantar também não é confraria, com a Comenda de Monsaraz. Com a Comenda. Pronto, passo então a palavra ao Sr. Vereador José Domingos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui uma questão. Nos últimos dias foram recebidas cartas para pedir, portanto, água em atraso a pessoas que supostamente de janeiro que não pagavam. Pessoa que tinha domiciliação bancária e que terá a ver com o ataque informático. Pronto, isso tem a ver com, a Caixa Geral de Depósitos apresentou ao longo de vários meses 50 erros. Portanto, é a questão da AIRC, software AIRC e ligação com a Caixa. Com a Caixa, logo no início, começámos a detectar essa situação, falámos com a Caixa, mas a Caixa não era capaz de eliminar os erros. Eliminaram-se depois por uma nova intervenção da AIRC no software, atualiza-se porque ele foi buscar dados antigos e isso também corresponde aos serviços a analisar. Portanto, também houve aí, logo em março,
essa situação. Em abril foi resolvido, ou entretanto depois, ao não detectar, porque muitas delas são de 2,76 €, pronto, só uma ou duas é que são de valores de 56 ou 70 e poucos. O restante é 2,40, pronto, não são valores. O que acontece é que também o regulamento diz que, ao não pagar, efetivamente têm que... o que eu também acho que devem dizer na comunicação os serviços, porque isso, como sabem, é uma situação mais de serviços e, portanto, não tem que passar exatamente por a minha autorização, devem efetivamente escrever, olha, aconteceu isto, verifiquem se existe ou não a dívida e, efetivamente, é essa a carta ou a intenção. Não se vai cobrar nada a mais nem nada, mas tem que se avisar, evidentemente, o consumidor de que há essa situação, porque a partir de agora, e tudo já está pronto, a andar normalmente, com todas as atualizações de base de dados, não se esqueçam que o que se perdeu foi a base de dados, incluindo algumas contas. E ao introduzir algumas, possivelmente também tenha ido o erro de um 0 em vez de um 0,18, pronto, tem a ver com isso. E outros erros que a própria Caixa, ao atualizar o software, veio indicar. Eu tenho lá a relação, mas são muitíssimos os códigos, uns foram solucionados logo a tempo e outros não se conseguiram. Pronto, houve gente mesmo a atualizar logo em abril, salvo essa situação, e outros que não conseguiram, e é essa a única questão. No entanto, que têm todo o período para vir verificar, porque se alguém pagou ou se a questão está certa, é para isso que também servia. De qualquer forma, isto, quando não se pagou, não houve aqui ninguém, e foram 4 meses, isto também parece ser o que é normal, mas enquanto não houve pagamentos porque havia impossibilidade técnica, enfim, estas questões não se levantaram. Agora, já foram solucionadas até agosto, penso que setembro correu relativamente já bem, e agora outubro já decorre na normalidade, mas pronto, tem a ver com isso, está bem? Sr. Vereador Miguel Sousa. Ora, bem, eu queria fazer aqui 3 reparos. Em primeiro, a questão da água que vi nas notícias, vi a classificação que a água de Barrancos tinha tido e mais 2 ou 3 concelhos. Eu dizia, ainda bem que assim é, mas deixo um alerta para os que estão pior que nós, porque tenham muito cuidado, que acho que, pelo estado em que está a nossa, como estarão dos outros, para se preocupar. Pois, por isso digo, a nossa está assim, deixo aos outros concelhos, tanto o alerta para repararem nas suas águas, porque faço ideia o que é que haverá. Outra questão, queria agradecer ao nosso querido São Pedro pela ligeira limpeza que vai dando nas nossas ruas, visto a Câmara não ter acedido, não sei se é porque não teve condições ou porque não quis aceder ao meu pedido de que fossem limpas as ruas. Espero que até o dia 8 que venha a aguinha e que quando chega ao dia 8 de dezembro, que é novamente festas em Barrancos, que as ruas estejam devidamente limpas. Em terceiro, queria colocar já a Expo já foi há 6 meses, posteriormente a Expo foi a Ouvibeja, foram-nos dadas as contas da Expo, mas sei que foi-me transmitido pelo próprio grupo de sevilhanas, que infelizmente já é o único grupo que temos cá em Barrancos, que até à data ainda não receberam qualquer remuneração pelo que tinham contratualizado com a Câmara. Acho que é um bocado triste, mas agradecia que, se fosse possível, que esta questão fosse resolvida. É só. Relativamente à questão da água, não somos nós que validamos nem analisamos. Eu disse que é uma questão paramétrica. O que estamos a falar é que o consumo da água que vai à torneira tem qualidade de consumo. E, neste caso, face a questões paramétricas, é exatamente melhor que outras. Isso foi o que foi dito a ERSAR. Relativamente à outra questão, eu tenho dito aqui 1000 vezes, quando se pensou em trazer água de Moura dura face àquela que nós tínhamos, deu o resultado que deu, face a outras situações que nós também tínhamos já herdado e que é normal pelos anos que têm as canalizações e tudo mais. E depois também resulta noutro problema, isso inclusive eu propriamente em casa, derivado da água dura e acumulação de outro tipo de situações, calcários e outras situações. A minha também tem em casa cerca de 30 anos e a minha tubagem também tem um problema de acumulação de anos, de 30 anos, portanto também não temos só um problema possivelmente em termos de rede ou de água que nos chega, que basicamente esse foi o problema, mas também temos cada um de nós possivelmente algum problema. E o que foi lá dito exatamente tem a ver com isso, os parâmetros que é determinado pelo Estado, não somos nós. E, portanto, isso aliás é de 3 em 3 meses, se quiserem nós passamos a lançar de mês a mês a validação da questão da água que nos chega. Isto tem a ver com uma avaliação de 2023. Eu também não estou
por questões de manganês, sobretudo houve um período logo em setembro que a água vinha com cor, portanto tinha a ver com reações de manganês, isso foi aqui bastante discutido e a preocupação minha também é sempre estar com as águas do Alentejo para verificar essa situação e, portanto, tenho esse cuidado. Das areias diminuíram, efetivamente, porque tinha a ver com alguma circunstância que sempre defendemos aqui, que tinha a ver com a água em alta. A questão de algumas dias que aparece água um bocadinho em algumas zonas, não é em todas, com alguma cor, tem a ver, voltamos ao mesmo, quando há a introdução de água do sistema de Moura. Relativamente com a água de Barrancos, a reação química provoca aumento de manganês. É uma incapacidade, e é técnica, tem a ver, não é de técnica do técnico, tem a ver com a incapacidade de testar, porque varia muito a questão química, e em termos químicos, se aumentar determinados produtos, exatamente, e isso ainda provoca em depósito, e por isso é que às vezes também nós temos menor pressão, porque eles querem parar, e o depósito não fica completamente vazio, mas fica em um nível mais baixo, o que logo tem problemas de pressão, também já disse, não façam isso, e tentem encontrar o equilíbrio químico por causa da saída de manganês. Agora, em questões de qualidade, o manganês não faz qualquer problema à saúde. O problema é que pode fazer na roupa, pode fazer... Pronto, exatamente. Agora, é uma questão de cor. Relativamente ao consumo, tudo o resto. Agora, relativamente às outras águas, há bem piores do que nós, isso também é verdade. Isso é verdade. Agora, também, dito aqui por mim, das águas do Alentejo, era em 2022, no final de dezembro, estaria terminada a água em superfície, portanto, que era diferente, mais mole. Foi dito depois que era no primeiro semestre do ano anterior, enfim, temos andado nisto e ainda exatamente não está. Portanto, é algo que também tenho referido às águas do Alentejo. Não sei qual era a outra questão, pronto, sim, relativamente à questão da limpeza, foi feito da nossa parte uma limpeza das areias, entretanto é verdade que depois acabou por chover e também foi avisada novamente a questão da junta para vir fazer essa limpeza. A mim não me parece que também esteja mas eu entendo a ironia e a própria afirmação, mas de qualquer forma não é por uma espera de chuva ou não, estará uma zona mais suja. Não tinha dado tanto trabalho fazer uma ligeira limpezazinha. Pronto, e isso foi dito, não tinha custado e isso nada. foi, pronto, e é o que lhe estou a dizer, nós preocupados com as questões de chuvas, mandou-se varrer novamente em determinados sítios onde havia maior acumulação de areias e isto acontece exatamente pela feira. Mas, de qualquer forma, fica aqui o reparo e o registro da nota do Sr. Vereador. E penso que respondi a tudo. Do Grupo de Sevilhanas, sim, mas o Grupo de Sevilhanas eu aí não tenho conhecimento. O Grupo de Sevilhanas tem a ver apenas com a parte da fatura. Eu depois explico posteriormente, pode ser? Porque acho que não tem... Exatamente, não é mas melhor. eu acho que quando contratualizaram já sabiam disso. Depois lhe explico essa situação que está ali a ser resolvida, está bem? Ok. Pronto, então passo à vereadora Dalila. Bom dia a todos. Eu queria fazer algumas questões. A primeira é saber qual é o procedimento que a Câmara e a Escola estão a ter relativamente àquela situação dramática que tivemos na anterior sessão da Câmara. O que ficou determinado foi reuniões com o agrupamento, vai haver reuniões também com as pessoas, que é a questão do que eu disse aqui, e vamos averiguar pontualmente o que aconteceu durante todo o percurso, que não é todo o percurso, porque afinal isso foi só no final do período, porque foi sendo resolvida a situação. Da nossa parte camarária, que é aquilo que podemos fazer, foi a questão da técnica de terapia ocupacional, que acabou já por estar, e portanto eu penso que essa terapia... Sim, mas que por acaso é. Pronto, pois, do outro que nós estamos a andar, mas isso não é público, evidentemente é um caso de... Pois não, eu só queria saber Não, se já está composta a comissão. Não está composta a comissão, estamos a analisar a forma legal de avançar com essas questões em termos de como é que se procede e o que é que se procede, porque nós temos várias entidades, temos o Conselho Municipal de Educação, está o Conselho Geral
da escola, portanto, há outras entidades e essas entidades têm que entrar. Mas agora, o passo que foi dado e também foi discutido agora, foi a situação, discutido na outra reunião, foi a reunir com o Bento e ver com o senhor diretor, peço desculpa, e vermos essa situação toda e ouvir toda a gente num primeiro passo, porque eu também quero ouvir. Antes dessa questão, também quero ouvir, porque há coisas que a mim não sei. Obrigada, então eu fico a aguardar depois o resultado. Relativamente à prova dos campeões, e pronto, e isto independentemente, e eu agora possivelmente vão-me apontar por ser da família, mas não foi o facto, foi comentário geral. A organização, efetivamente, era da Câmara, mas efetivamente foi o primeiro ano que a vi muito pobre. Inclusivamente aqui a faixa nem esticada estava. Portanto, o pouco brilho, sinceramente. Também não percebo, quando é uma prova que é organizada pela Câmara, o porquê de terem que estar, principalmente o Sr. Presidente, num evento dos Templários na Igreja, quando está algo a ser concretizado numa situação em que é a Câmara que está a organizar. Portanto, é só para deixar aqui, não quero que me digam nada, porque eu vi efetivamente, não vale a pena estarem a responder, eu vi qual foi a situação, mas agradecia que, pelo menos para o ano que vem, se a Câmara não tem capacidade de organizar, eu sei que há uma associação agora que foi criada para atletismo, dêem-lhe essa oportunidade à associação. Bem, para retocar, foi organizada em conjunto, portanto, foi com a nova associação e foi com a Câmara. Em segundo lugar, esta parte dos Templários, isto também houve uma questão de saúde, portanto, isto estava também calendarizado para o fim de semana anterior, mas, infelizmente, uma questão grave de saúde do comendador, e então teve que ser alterada. E o Sr. Presidente, para já, esteve presente ali sempre, portanto, saiu de um lado e estava no outro. Evidentemente... Porque existem agendas e não é uma questão de escolha ou não escolha. Nos outros anos tenho estado sempre com eles e este ano foi o único que tive num momento mais final da chegada de todos e tive também com as pessoas e tive com todos, portanto não estive ausente, estive lá. Estive lá no momento em que por questões da agenda podia estar. E estive em todas as outras. E a organização foi conjunta entre os dois. Tudo bem, agora eu critico, e estou no meu lugar de poder criticar, claro. Inclusivamente nem o trânsito cortaram, portanto, essas pessoas que estavam na igreja no decorrer da prova estavam a tirar os carros todos da praça, o que eu acho inadmissível numa situação com crianças a correr, que estejam... havia um GNR lá no fundo, outro aqui, ou seja, qual é a necessidade da praça, numa altura destas, ter os carros estacionados? Não consigo perceber também isso. Para qualquer coisa, qualquer evento, tiram os carros. Numa situação estavam as crianças a correr, os carros não, os carros podiam estar lá. Pronto, é um... Espero que para o ano as coisas corram melhor. Não se cortou o trânsito nem a praça, mas estavam 6 guardas gratificados para o efeito e foi decisão conjunta tanto do Clube de Linces como nossa. Mas não nos vamos esquecer, mesmo com os guardas, as pessoas acabaram o evento que estavam na igreja, estavam a tirar os carros e a prova estava a decorrer. Sim, mas estavam sempre acompanhadas por guarda e saíram pela parte da outra rua, portanto nunca houve o perigo, nunca passaram pelo percurso onde estava a decorrer a corrida. Isso foi também assegurado. É assim, o perigo não está a falar do perigo. O perigo é que nessa altura os pais todos tinham que ter um cuidado acrescido, não só com os meninos que estavam na prova, como também com os outros filhos, porque eram carros a sair de um lado, carros a sair do outro na praça, quando não se justifica num dia desses, Sra. Vereadora. Há de concordar comigo e espero bem, eu estou a dizer isto para o ano, em vez de não cometermos o mesmo erro. Acho que não é por 2 ou 3 horas que o trânsito, que não haja sequer carros estacionados num evento destes, que vá prejudicar o que quer que seja. E, por último, não sei se o Sr. Vereador, se o Sr. Presidente me pode explicar qual é outro muro que estão a fazer ali naquele acesso da casa não estamos a fazer muros em casa de ninguém. Pronto, está na via pública, mas eu pergunto, o porquê outro muro de pedra todo... Sim, porquê? Expliquem-me lá porquê. Independentemente de não ter passado pela OSU, que passa agora a passar pela OSU também, é um muro que esteve lá sempre e que estava caído pela intervenção que se pretende ali fazer. Portanto, já disse 1000 vezes, temos arranjado entradas a todos, isso não é entrada de ninguém. É um muro que lá teve sempre e é de uma passagem lateral
de uma entrada que não, para já não é entrada, porque a outra entrada é lateral, para a entrada de um outro, não sei o que é, mas está lá um edifício, tem a outra entrada e quando se colocar aquela melhoria naquela rua, digo-lhe já, vão ser acessos à entrada dessas casas e dessas coisas, vai estar arranjado, porque é normal, eu também tenho a minha rua e tenho o acesso arranjado. Portanto, não me parece que haja nenhuma questão em termos de avançar com essa situação, porque é um canto que, afinal, eu acho que já está concluído e é um acesso como todos os outros muros. Porque a pergunta também é porque é que nós mandamos colocar corrimãos em acessos que são privados nos termos em que já foi ao longo de todos os anos. É exatamente igual. Eu não sei, Sim, estamos a falar de qual acesso sim, ao sim. Por corrimão. exemplo, temos dito a questão dos corrimãos que estão na rua do Pinhão, por exemplo, têm sido colocados. Os acessos lá de cima. Não, os acessos lá de cima não. Os acessos em alguns sítios das casas onde têm vindo solicitar e pela sua idade e etc. faz todo o sentido com a Câmara, porque é um acesso à via pública, colocar lá corrimão. Mas espera, está-me a dizer que o corrimão está colocado na via pública, não é? Sim, e o muro também é via pública. Pronto, mas o que eu pergunto é... O muro é via pública, Está bem, mas aí é lógico vereadora da Lila. coloquem um corrimão para ajudar um idoso ou alguém com alguma dificuldade. Sim. Agora um muro num sítio daqueles... Então deixamos agora o muro. Pronto, ali, mas... Diga-me qual é a questão, em termos de incumprimento de alguma situação da Câmara, e eu aí... Não, agora, vamos lá ver. Então vocês estão a arranjar o acesso, não é? Por isso é que colocaram um muro. Mas que acesso quando o caminho está péssimo, que ninguém consegue andar lá? Para Também é um o acesso. acesso é bom, mas o caminho está péssimo. Também é um acesso. E volto-lhe a repetir uma coisa que não lhe vou repetir mais vezes. Quando se aprovou que essa questão tinha que ser aprovada na Câmara, em termos de urbanismo, o seu acesso. E não foi. O que lhe estou a dizer é que aquilo está a ser preparado exatamente para a própria rua ser arranjada. Disse-me o quê? Que não foi aprovado o acesso ao Quando foi aprovado lá uma empresa, temos que fazer o acesso. Isso é como fazemos uma urbanização, não foi feito. Deveria ter sido melhorado para dar acesso, afinal, ia se instalar uma empresa. Pronto, e eu... Existem empresas, existem agricultores, existem acessos a currais, a propriedades privadas, etc. Têm andado a arranjar acessos a propriedades privadas quando aquilo está dentro do perímetro urbano. Perímetro urbano, Sr. Presidente. Diga-me uma propriedade privada em que lhe foi arranjado qualquer questão. O acesso a um prédio, a que prédio? Pode dizer aqui o prédio e pode até dizer qual é o proprietário. Sr. Presidente, não vale a pena. Sim, vale a pena. Não. Está a dizer... Eu consigo para lhe mostrar. E consigo. O que lhe estou a dizer, é que aqui vai-se arranjar os acessos dentro daquilo que for público, vai-se arranjar os acessos exatamente igual que se vai arranjar ruas e outras situações. Pois. Rústico é só, por exemplo, neste caso, a 1 ou 2. Aquele acesso é aos quintais de toda a gente que têm ali casa. E têm uma associação que tem 5 empresas. Pertence exatamente à mesma artéria. Pertence à mesma artéria. Exatamente. E está dentro do perímetro urbano, como está o muro, que faz parte dessa própria artéria. Porque não vamos começar a deitar qualquer coisa e depois arranjamos o muro. Arranjamos o muro agora e depois vamos. Portanto, é uma questão de tempos. Já percebi qual é o critério. Não, percebeu no seu entendimento para aquele que quer levar. E eu lhe volto a repetir. Essas questões não vou tolerar porque não é aquilo que você pensa por A ou por B. Estou-lhe a dizer que aquilo é público e está-se a arranjar algo público. Público. E que casualidade no sítio onde é. Como se fosse exatamente noutro sítio para outra gente com os quais não temos qualquer situações. Portanto, é exatamente igual. É público para acesso às pessoas. O mesmo que os outros, não é só para o acesso a quem tenha mais abaixo ou mais acima, porque para aquela rua existe gente com traseiras, com acesso por via de quintais e outras situações, e do qual tem que ser a toda a gente, não é só a A ou a B. E não é isso que se está a fazer, porque o muro serve exatamente uma escadaria que tem acesso a qualquer pessoa, não é só
Não é só quem está a tentar, enfim, referir. Gostaria quando tivesse a Quem termina sou eu, oportunidade- vereadora Dalila. A questão, mas diga lá que eu lhe respondo. Quando tivesse a oportunidade, que me dê exemplo de outros muros que estejam dentro do perímetro urbano que estejam a ser construídos. Olha, dou-lhe o exemplo exatamente agora do muro que foi feito do lar, que também, Isso não é acesso a prédio nenhum? olha, pertence ao lar. Pois, espera lá. O lar não é prédio. E estava E o outro, e o outro estava exatamente de novo. Olha, não estamos para estar aqui a fazer discussão e falar e você está a me interromper. O que lhe estou a dizer foi feito também os acessos no Quiligrito, que também dava acesso exatamente àqueles O muro que estava caído e que dava... e este muro estava caído, porque se passa lá tanto, já deveria ter visto que o muro também estava na parte da ponta caído. Portanto, aqui é uma questão do muro sim, porque a mim me apetece, o outro muro não, porque a mim não me apetece. Portanto, essas questões, para mim, não. E sinceramente, aquilo que é público, dando acesso efetivamente a privado, porque para isso estamos cá. Então, sobre outro tema, Não, muito obrigada, já fiquei extremamente esclarecida. e eu também acho que esclareci suficientemente o que é público, dá acesso a privado. Uma questão? Não? Ordem de trabalhos. Bom, primeiro ponto, apreciação e decisão sobre a emissão de parecer à escala de turnos do Serviço de Farmácias Barranquense para o ano 2025, algo que também, como sabem, é exatamente a todos os anos e eles vêm solicitar esta situação. Aqui também pouco há a dizer, porque o horário é exatamente o mesmo de sempre, é sempre o mesmo, portanto não há... Pronto, quem vota a favor, nós temos que comunicar, quem vota a favor, quem vota contra, aprovado por unanimidade. Vamos aqui à aprovação, a apreciação e decisão sobre a aprovação do PAPERSU 2030 para o município de Barrancos, como isto já tinha vindo à Câmara, portanto nós já conhecíamos basicamente a obrigatoriedade e a necessidade de levar por via da lei às várias entidades para a apresentação do PAPERSU. Isto foi feito por uma consultora e resultou então do envio para a CCDR, envio para a APA e as outras entidades para a análise do próprio PAPERSU. Isto resultou de uma escutação que se fizeram umas reuniões públicas, nomeadamente depois houve também preenchimento de alguns questionários inquéritos, respondeu quem respondeu e também assistiu à própria reunião quem quis assistir, onde foram debatidas e colocadas todos os problemas da recolha de resíduos e todos os temas relacionados com os resíduos urbanos. Participou, e também tem que participar, a Resia Alentejo, evidentemente, nesta estruturação de todo o plano. Relativamente ao plano, aqui o que se detecta é uma necessidade de o PEIT ser efetivamente PEIT, no sentido em que o regulamento nunca foi feito, e é nisso que também estamos a trabalhar, sabendo que isso terá que minimizar custos, nomeadamente na fatura da água, porque nós estamos a cobrar situações que não faz sentido na fatura. Um exemplo, o PEIT há várias formas, e isto leva a um investimento também em termos de software e em GPS, sacos com QRs ou outro sistema tecnológico que permite efetivamente detectar quem são os maiores produtores de resíduos dentro dos consumidores. O problema aqui reside, sobretudo, que não havendo regulamento, e isto eu também nunca percebi porque é que nunca foi, não há a retirada da fatura de água de custos fixos, nomeadamente os fixos, em termos de resíduos. Já estavam a poupar ao próprio consumidor, porque o saco, em princípio o saco preto, que é o de biorresíduos e todos os outros, o indiferenciado, é aquele que deveria efetivamente ser cobrado e não tudo o resto. Ou seja, tudo que é reciclável, em princípio, não teria que ter um custo. E não é isso que acabou por ser feito depois de 20 anos de PEIT, e é nisso que nós estamos também agora, com a própria consultora, a tentar eliminar esse problema, e o PAPERSU reflete um pouco toda a estratégia para que se possa pôr isso em pé. Relativamente a investimentos, tem a ver também com carros mais adaptados às ruas, tem a ver com software, digitalização do serviço, tem a ver com sensorização, tem a ver com pesos, tem a ver com resiliências, portanto, é a modernização daquilo que não modernizamos, para que efetivamente o consumidor, afinal, não venha pagar mais do que deveria pagar.
Claro que isto, se houver investimento sem apoio PT 2030 ou fundamental, isso é insuportável e, portanto, não se poderá efetivamente fazer todo o investimento, porque depois há a questão da distribuição desse investimento pela fatura de cada um dos consumidores. Aqui, o que acontece é que nós ficamos também nas ITIs, ou seja, no PT 2030, algo para esta situação dos resíduos em baixa e, portanto, isso irá eliminar o custo depois a transitar para o próprio consumidor. Mas, como vos digo, isto foi participado, foi uma situação até bastante participada. Na reunião estavam quase 20 entre entidades e individuais, apontaram muitos problemas que também os há, efetivamente, e isso permite aqui, naquilo que foram as conclusões, apontar para melhorias do próprio sistema. A APA concordou, e isto também às vezes é difícil, mas a APA concordou com aquilo que foi a nossa proposta e depois há uns limites da União Europeia muito exigentes em termos de biorresíduos. Tentámos explicar que nós numa zona rural biorresíduos, quer dizer, muitos deles vão para os animais e ainda bem, e portanto faz uma reciclagem natural, como foi sempre. Não somos Lisboa, também não somos Évora e portanto aqui aquela questão da biorresíduos do que sobra do almoço, do que sobra do jantar, enfim, essas situações para nós, enfim, acho que na maioria dos casos, ou grande parte, se não tivermos nós alguém, o animal, ou uma situação para poder fazer reciclagem própria, natural, há também pessoas que entregam a outras ou que vão buscar. Portanto, para nós, atingir a meta que eles pretendem é dificílimo, porque é muito complicado atingir metas tão elevadas, porque eles estão a propor 67%, 48%, 50% de tudo é a reciclagem. E, portanto, isso é algo que não digo que não seja muita legislação e é cultural também. E aqui nos meios rurais nós fazemos até, eu acho que nós fazemos uma boa gestão de biorresíduos, não do resto, não digo, mas dos biorresíduos nós fazemos. E depois estamos na modernidade, isto é, compram-se materiais e mobiliários para 3 anos ou 4 anos, depois mudamos. Portanto, isto também é resíduo. E quando fazemos uma obra, também dificilmente recuperamos, só se ela tiver em condições, se for passível disso, mas recuperar janelas, portas, às vezes também não condiz com o próprio projeto. Portanto, enfim, é um pouco complicado e as metas obrigatórias para 2030 é muito difícil, mas pronto, eles aceitaram as mínimas que nós colocamos e é isso que vos trago aqui para se, dentro das vossas considerações, eu passo já a palavra. Sr. Vereador, Sr. Vereador Miguel. Eu só dizer que é uma sociedade de consumo, temos hoje, de facto. O problema é que as metas são muito altas e nós temos um custo, ou seja, eles estão a andar num custo em que se aproxima de redes, por exemplo, eletricidade. E isso é problemático. A engenheira Dalila, a vereadora Dalila. Não, eu ia dizer que, efetivamente, essas metas, já tinha conversado sobre isso, são elevadíssimas, porque nós não podemos deixar de pensar que a nossa população é envelhecida. São pessoas que não foram educadas para este fim e que, pedagogicamente, nós também não temos, ou seja, este projeto também não tem vindo ensinar muita coisa a ninguém. Não me parece que, de repente, nós consigamos, de um momento para o outro, sermos os mais reciclados possível dentro daquilo que nós consumimos. Mas pronto, é o que temos e vou concordar também com o projeto e já está. Pronto, relativamente a isto, há uma componente grande nessa situação e, portanto, de ir às pessoas também explicar um pouco, não tanto o que é reciclar, porque isso sabem, qual é que é... Os outros sítios onde funciona e nos outros países teve um início também. Sim, aqui também, por exemplo, a Ourique está a começar agora e já praticava e, portanto, eles agora é que estão em aumentos de reciclagens. Nós temos uma elevada taxa de reciclagem. Plásticos, estamos sempre em primeiro, segundo, isso não temos esse problema. Temos o problema com os indiferenciados, que é o do saco preto. Esse é o nosso problema, que é custo. Mas esse é o nosso grave problema. Mas está aqui em todas as ações, há uma ação, primeiro porque isto também vem de pequenino e, portanto, também fazer algo interessante com as escolas e depois, connosco, alertar sobretudo para os custos se não reciclarmos, que é evitar que as pessoas venham pagar mais sobre uma coisa que podemos fazer. É um pouco essa a nota.
Pronto, então eu coloco aqui à vossa consideração quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, apreciação e decisão sobre a autorização de celebração de contrato de prestação de serviços na modalidade da avança. Passa então a palavra à Vice-Presidente. Bom, tal como já vem sendo hábito deste município, em virtude de também não termos técnicos por, teremos que recorrer a recursos externos para o desenvolvimento de determinadas atividades que nos são solicitadas e pronto, é um bem para a saúde. E então a nossa proposta vem na continuação da modalidade Fit Sénior, havendo depois também aqueles encontros mensais pelos municípios aderentes do Baixo Alentejo, o primeiro já é agora em novembro. Sugerimos também a aeróbica e companhia, em vez do zumba, porque também temos que nos adaptar também às características do novo docente, portanto este é um docente novo, que felizmente dos dois que foram cá colocados este ano no agrupamento, um fica cá, o outro não fica, portanto é uma mais-valia ficar cá. E depois também desenvolvimento para multiatividades para os meninos dos 6 aos 15, porque também é uma faixa etária que estava ali um bocadinho sem oferta. E também introduzir, não na componente letiva na educação pré-escolar, mas sim nas AEFs. Porquê? Porque também na componente letiva o professor não tinha disponibilidade em termos de horário. Portanto, foi optado por... Mas quase todas as crianças estão nas AEFs, portanto, quase todos vão usufruir dessa hora semanal também de educação física. Depois, também continuar com as aulas de yoga, que têm tido muita aceitação e foi-nos pedido que continuássemos portanto, a comparticipar estas aulas, e igualmente de karaté. Portanto, música, atualmente ainda não temos uma resposta, porque o professor que ficou no ano passado a dar música na pré, este ano não consegue articular o horário, porque só vem cá uma vez por semana e tem que sair àquela hora, porque tem que estar em Beja para assuntos pessoais e não consegue prolongar um bocadinho mais no horário para assegurar então a música na pré. Portanto, temos que ver outra solução e se a encontrarmos, a trarei aqui à reunião de Câmara. Portanto, acho que é alguma dúvida que queiram colocar. Estas atividades, desculpa, estas atividades vão ser todas gratuitas? Só a primeira parte. As outras, portanto, os professores exigem mensalidades e nós vamos participar com 13 euros no yoga, portanto a mensalidade é 23, passará... Sim, passará, como participamos 10, fica a 13. E o karaté, 32,5, vamos participar com 12,5, fica a 20. Isto tem um custo anual de 7.875 euros. Não é pelo custo se efetivamente para pagar. Ao professor de Educação Física é pago à hora, se estão a ver aí, portanto vai depender. Sim, fiz a soma do que poderá atingir por ano o valor total. Sim, os valores não são significativos. Mas ainda falta a música. Gostaria ainda de conseguir essa oferta, mas vamos ver. Eu acho que sim, que isto concordo, já no ano anterior também concordei. Só aqui questiono a questão aqui da yoga e tanto do karatê está colocado por causa do valor, não é? Só pode ser até o limite de 15 alunos. Como é que está a yoga? Há quantas pessoas é que estão inscritas? Normalmente o grupo é mais pequenino. A gente já está portanto, a aumentar em relação ao ano passado. Portanto, isto é uma previsão. Este limite, se tiverem que vir mais, também facilmente a gente ajusta. Está bem? No ano passado era um grupo mais pequenino, menor do que 15, já estamos a meter 15, mas pronto. Eu acho era menor que 15 no ano passado? Era. No início começou a ser maior, mas depois era menor. Mas também, facilmente, se houver um acréscimo, eu trago aqui à reunião de Câmara e julgo que não haverá oposição em aumentar. Ok. Mas eu acho que aí a questão também está mal redigida. Está mal, eu acho que isso devia ser máximo de turmas de 15. É que eu também não... Eu acho que era por aí. Talvez em todo... uma previsão de limite... Se for outra turma, terá o mesmo direito... Não, isto é são menos. Mas aqui o que está dito Está bem, mas é estabelecido um limite. O que estamos a discutir era menos o ano passado. Sim. E isto também depois é de boca a boca. Se alguém mais quiser fazer, a questão também é porque não pode ter turma de 30 o próprio professor. Portanto,
não é execuível. É isso que será acho também que- nessa questão, quem quiser, não deixar isso limitado a... Não devia estar o limite. Uma previsão do máximo de 15. Previsão. Aqui Isso é outra acho coisa. que se me autorizar, porque no ano passado era um grupo menor, já estamos portanto, a colocar um valor mais elevado para em termos orçamental, cabimentar pelo máximo, tendo em conta o público do ano passado. Este ano pode haver realmente mais procura. Portanto, previsão. Sim, porque limite já estamos a Limite deliberar. é- Não, mas é que é é- diferente. Já estamos a sim. deliberar que isto é o limite de 1.500. E Era pode isso ser que eu mais. faria também. Achei. Porque os meninos do Karaté eram Subsídio. pouquinhos. Mas o yoga este ano é capaz de chegar Pois, a não esse- sei. No esse início número. começou com muito, mas depois baixou. Por isso Mas a yoga, fazer- sim, a yoga há muita gente. Aqui solicito que no documento seja retirado sempre onde diz limites é proposta, ou seja, é estabelecido como... Aqui no quadro, em vez de ser limite de 15, só pôr Olha, a previsão. E no de baixo Eu exatamente igual. tiraria logo o ponto 2. A avança mensal é calculada naquilo, pronto, e não estabelecer limites. Tirava o ponto 2. Sim, senhora. Este ponto foi mais por causa da cabimentação, de assegurar a cabimentação. Que é porque ali, em termos financeiros, nós temos que ter ali, exatamente, uma previsão dos custos. É mais por aí, mas eu tiraria o ponto 2 e não Pronto, colocaria então, limites. no 2 eu acho que deve ficar, Sim. em todo o caso, é estabelecido ou é efetuado isto de acordo com A cabimentação, com exatamente. a disponibilidade orçamental. Exatamente. É isso. Obrigada. Pronto, então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Apreciação e decisão sobre a licença especial de ruído requerida pelo Motoclube de Barrancos, os Pata Negra. Portanto, face ao seu evento. Portanto, eles vão realizar, ou pretendem realizar, o aniversário em moldes diferentes do ano passado. Ok? Sim, portanto, o aniversário normal. E pronto, e vem aqui requerer a licença especial de ruído, atempadamente foi apresentada. Então, trouxemos sem ser para retificar, não é? E qual é o local que está não de festa na coleção? É o Quintalão. O salão de festas é o Quintalão. Não, mas é que nas taxas... Não, nas taxas diz lá salão de festas. Não. Ah. Está designado mesmo como isso? Sim, Tá. Pronto, então quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu se calhar podia dar aqui só, portanto, também há a pretensão da realização, uma informação extra, digamos assim, de um passeio a cavalo, no dia 19. Estava tudo pronto, mas no parecer da GNR foi pedido também o parecer ao ICNF. E então eles já o pediram, mas como ainda não tinham recebido, esse parecer eu não trouxe agora em reunião de Câmara, está bem? Porque também pediram isso por causa... Tal como também pediram para a quinta reunião, para a corrida, também tivemos que pedir o ICNF, coisa que não nos tinham exigido no ano passado, este ano também exigiram, então foi tudo. E agora foi isso. Exato. Mas não é nós que nos pedem. Não somos nós que pedimos, é no parecer da GNR, está lá, que tem que ter, portanto, estava tudo. Nós não somos a solicitar. Se Não. não tiver, solicitamos nós, mas são eles que Sim. estão no nosso processo de atribuição. Portanto, como está no parecer da GNR, tem que ter aquele requisito, automaticamente, tal como nós, no nosso parecer para a corrida, do parecer da GNR, nos exigiram esse. Portanto, foi ali também tudo, pronto, coisa que não nos tinham exigido no ano anterior. E este, estava tudo preparado, só que o parecer da GNR, quando chegou, que chegou agora, referia isso, então não consegui trazer a reunião de Câmara. Portanto, não se admira. Depois, Pronto, vamos então ao ponto 5, apreciação e decisão da aprovação da candidatura ao Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento em Barrancos, edição 2024, processo número 2, 2024. Pronto, se analisaram, deixando-se ir embora, se analisaram os 2, o 5 e o 6. uma é uma renovação, outra é uma candidatura inicial. Pronto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sim, votamos o número 2 e o número 3, tal como também foi aqui dito, solicitado. Fica então aprovado os dois, quer o 2, quer o 3, por unanimidade. Dito isto, terminamos então a nossa reunião. Bom fim de semana e vemo-nos 12 dias, 13 dias. Onde é que é estas casas?